Eu gostei muito desse debate a respeito dos pavimentos e tal, do light frame frame. Uma das coisas que pesam muito, como eu faço gestão de pessoas, gestão de obras e executo essas obras, né? Não sou engenheiro, eu tenho um engenheiro que projeta para mim, tudo vinculado também diretamente à norma. Nós estamos executando uma obra de 520 metros quadrados, uma obra mista, aço laminado e aço leve. Não sou engenheiro, né? Adoraria que fosse toda em light frame. Eu defendo muito essa ideia, porém nós temos uma base, né, que é a norma, que ela é o nosso direcionamento. Nós falamos sobre o aço em região litorânea, onde está mais próximo do mar e tal, mas nós temos uma outra preocupação, porque nós estamos falando do light frame como se ele fosse simplesmente o aço. Até agora nós falamos do aço, né? Muito do aço, né? Mas nós temos outras empresas, outros produtos que competem fácil com que esse sistema todo funcione e talvez não esteja com as mesmas preocupações com regiões litorâneas. Por exemplo, qual a melhor placa para se utilizar à beira-mar? Você tem essa resposta? As empresas que fabricam os produtos e que lançam os produtos, todo dia cai um produto novo, fazem esse teste acontecer para que a gente não fique somente preocupado com o aço, mas sim com todo o contexto dessa obra? Essa é a primeira pergunta, tá bom? A segunda pergunta é sobre a norma, eu já vou fazer ela agora, porque senão eu vou esquecer. Qual o peso? Cara, essa pergunta tá no meu coração, obrigado, Anderson. Você me permitiu que eu fizesse essa pergunta e vai atingir muitas pessoas. Qual o peso das empresas dentro da norma brasileira do light frame? E qual o sistema de julgamento para uma pessoa estar lá dentro desse grupo que toma as decisões, sabendo que ela vende produtos fora de norma? Entra qualquer empresa, qual o peso dela lá dentro? Você escolhe qual a primeira que você vai responder. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar pela segunda, porque tá mais fresca na minha cabeça. Depois você vai ter que repetir a primeira. Até eu não é. Acho que a primeira é mais fácil, mas vou começar pela segunda. A norma, ela não cria exclusividades, tá certo? E norma tem força de lei. Todo mundo é obrigado a seguir norma, mesmo que você não esteja normatizado, certo? Eu não tô certificado, tá tudo ok. Você não precisa, não é obrigatório você se certificar, tá certo? Certificação é uma coisa, mas você é obrigado a seguir norma. Isso você tem que seguir, sem certificação ou não. Então, para extrair, primeiro, na Bcen você pode se associar, e não significa que o fato da empresa estar na Bcen, se é que eu entendi a pergunta, ela já está dentro do grupo. Não existe esse... Mas existe uma fiscalização para quem vai entrar, por exemplo. Eu decido como empresa, criei aqui, estou vendendo meu aço, e eu quero entrar também para ajudar na tomada de decisão. Vocês fiscalizam o meu trabalho, a minha empresa, a minha fábrica, o meu aço que está chegando para mim? Tomada de decisão. Me explica o que você entende por tomada. É norma, você está falando? Estou falando de norma. Por exemplo, existe algum fabricante que toma as decisões dentro do processo de normativa? Para começar, a norma não é de uma pessoa, não é associação, ela só congrega e coordena o processo. Correto. A norma, ela sempre tem 3 pontos, como eu falei. Isso. Você tem produtor, fabricantes, consumidores e neutros. Tem que compor. Todo mundo está convidado para fazer norma, Perfeito. tá certo? Se tiver uma norma, ela é pública, ela tem que ter porta aberta, ela tem que convidar quem quiser participar. Correto. Quem é certo, quem pode ir lá. Quem é certo e quem não é, pode entrar. Pode entrar e pode, lógico que pode. Quem trabalha com perfil Não, de norma para dar vende palpite, né? Dar palpite, vamos lá. Para ajudar Mas a ele falar. pode entrar, por exemplo, como construtor. Pode. Não, mas entendi. Mas É não que, uma questão. é que você tá entrando em outra área. Entendi. Eu tô entrando na área seguinte. Eu vou falar do lado de cada obra, da execução da obra. Tá. Bom, eu quero que vocês olhem para cá, pro canteiro de obra, para execução. Existe um nível, uma diferença muito grande entre o executor e a norma. O acesso não é tão fácil como parece, ok? Então essa é a primeira citação. A segunda citação: como garante que nós trabalhamos e defendemos essa norma se a gente sabe que de repente tem alguém que vem de perfil fora de norma e tem poder de decisão lá dentro? Como que é esse julgamento? Mas o poder de decisão dele não vai modificar, ele não tem poder de modificar a norma. Ele pode propor alguma coisa e em conjunto e em consenso a gente tem que acordar. Baixo assinado, alguma coisa? Deve ter, se um determinado fabricante... Mas assim vocês aceitam, sabendo que ele vende o perfil fora de norma? Para fazer normas, não somos nós.
A ABNT tem suas regras. Eu acho que A ABNT tem suas regras. Você pode entrar qualquer um. Tá? Então, pra nós não tem que estamos julgamento. aqui, já que é um debate, para nós que estamos aqui, precisamos aceitar a ideia de que, de repente, que quem definiu essa norma vem de perfil fora de norma, mas ajudou no processo de decisão, que às vezes uma ideia foi votada por um grupo que está do lado dessa empresa. Primeiro que ele... Você falou tudo Não, mas o que acontece na hora de fazer a norma. É exatamente isso que acontece. Aí fala assim, ó, o limite é de 5 até 8. Aí vem a fábrica e fala, pô, mas não dá para fazer de 4? Você entendeu? Por isso que a norma tem que ter 3 pontos. O Anderson tem uma massa, o Anderson tem resultado. Tem uma massa, tem repertório, as pessoas usam, dá resultado, uau. O Anderson pode entrar e opinar. Quem tá lá? O Anderson. Legal. Quem conhece? Todo mundo. Por que conhece? Porque tem resultado. O Anderson segue alguma coisa que não se preocupa com sustentabilidade, com pessoas. Ele tem uma história. Por que você tá usando meu nome como exemplo? Porque você é um bom exemplo. Você deveria estar lá. Você é o resultado, Você cara. é o resultado. Não adianta. Você não se Quem tem preocupa que- com a norma, não se preocupa com o Não, meio não, eu tô ambiente. dizendo que se ele fosse uma pessoa que não fizesse isso, não, ok. ele não tinha direito, mas ele tem que estar lá. Esse é o tipo de voz que eu quero ouvir. Eu Entendi. não quero ouvir a voz de quem vem de perfil fora de norma e falar, se eu não falar na internet eu não aceito. Desculpa, Eu consegui te entender. Eu posso complementar? por favor. Posso? Eu consegui te entender. Eu vou citar esse exemplo do mudar um pouco. Esquecer o steel frame e focar em mudar um rapidinho aqui. Nada a ver, né? Política. A gente não escolhe quem tá lá, Aham. mas tá lá. É, a gente escolhe, a maioria escolhe, né? Não, Mas é porque não. Um exemplo, um exemplo, do meu ponto de vista, meu, um vereador, um deputado deveria no mínimo ter uma graduação. Primeiro, pra mim, é assim? Não é? O que eu vou ter que fazer? Aceitar. Mesma coisa votar no norma. Tiririca. É, com Acontece a certeza. mesma coisa. Acontece, é o sistema, cara. Infelizmente. Mas eu acho que é entendeu? muito melhor que a política, a norma, pelo seguinte, porque ela tem uma regra, essa questão dessa tríade que você tem que ter fabricante, consumidor e neutro, você é obrigado a ter, você tem que ter. Por exemplo, quando eu fiz 2 normas que eu fui coordenador no Brasil. A norma de telhas, NBR 141513 e 514, em 2000 eu fui coordenador pela Bicem desta norma, e depois eu fiz a norma de telhadista. Dá um baita de um trabalho. E em determinado ponto, quando a gente estava fazendo a norma de telha, a gente tinha que pagar para o pessoal da USP vir participar da nossa reunião, porque eles não vinham participar. Então a gente tinha que ter isso e a gente bancava a ida dele e a volta para que a norma continuasse andando, porque eu tinha a obrigação de ter um neutro no meio do sistema. E você é obrigado a ter um consumidor também do outro lado. Então, a norma faz isso. E a gente não vota a norma, que é outra coisa que dá um tremendo de um trabalho para fazer a norma. Porque você tem que fazer consenso. Então, você tem que ir lá e convencer. E você fala, e explica, e vai. Tanto que a norma de Light Steel Frame levou 10 anos pra gente fazer a norma de Light Steel Frame. E quantas pessoas entendeu? envolvidas? Então, ela é legal. Você quer chamar alguém ruim lá dentro para participar, venha. Ele não vai conseguir alterar. Tá? E alguém Essa é a com questão. dinheiro? Também não. Também não. Tá. É só se ele comprar todo mundo. Aí tudo bem, mas não é normal, não é fácil. Tá? Ele vai ter. Aí é política. Aí já é política. Aí já é Mas eu política. só preciso entrar nesse assunto, porque assim, tomar muito cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado, e essa é uma preocupação, acho que generalizada de todos nós. Aqui nós temos várias empresas aqui dentro, várias grandes empresas, né? A gente precisa tomar muito cuidado por quem está ditando a regra, para não favorecer só o produto tal, o produto X Sim. e tal. E o que for definido na norma é o que a gente segue, é o que a gente prega, a gente faz. Por exemplo, é a mesma coisa de ter várias pessoas que de repente podem influenciar, podem estar lá dentro e tem 300 processos judiciais porque não consegue terminar uma obra em estilo. Entendeu? E acontece bastante, Muito. infelizmente. Acontece muito. Então, não existe uma peneira, então. Não existe uma peneira. Qualquer pode. Não existe uma peneira, mas assim, a forma que o Fábio explicou pra mim, que eu não tinha entendido que era dessa forma. A forma que ele me explicou me deixa mais tranquilo sobre a garantia do que está sendo feito. Porque, pelo que ele explicou, não é uma votação. Então, se tiver, nós 5 aqui estamos fazendo uma norma. O perfil vai mudar para 0,45 ou 0,50? O Fábio sabe que 0,50 é o que tem que ser feito, porque é o correto. Eu fabrico o perfil, eu quero para 0,45, você e você. Só que a gente não vai conseguir votar. Eu voto sim, você sim, a Boni sim. Não é isso que vai definir. Tem que convencer um cara que sabe que a 0,50 é o correto, mudar para 0,45, ele não vai ser convencido.
todo isso mundo, não é um vai consenso, acontecer. né? Então não adianta um cara que não tem a sabedoria ou não tem alguma coisa. Eu concordo com você. Mas assim, infelizmente isso não tem como a gente fazer no Brasil, né? Tipo, é proibido a pessoa participar. Só que pelo que ele explicou, essa pessoa não vai conseguir influenciar nas decisões. É o que eu acho que deveria ter métricas. Tem Você que não ter concorda, resultado. Boni? A sua opinião. Eu participei A Boni de- tem resultado, ela tem as obras, ela não tem nenhum tipo de problema seríssimo, ela tem o poder de entrar. Eu não posso, eu não permito que entre na minha casa quem não tem os mesmos princípios que eu. Sim. Então, para mim, a norma devia ser julgada dessa forma. Sim. Só entra na minha casa quem tem os mesmos princípios que eu. Posso mudar de assunto? Vai. Eu concordo, mas é porque a norma não é, eu acredito que não é um sistema privado, né? Não. Na minha empresa, Mas ela dita só regra. entra quem. Sim, Mas mas ela na dita minha regra. empresa só entra. Mas Então, ela dita regra. não, sim, mas na minha casa só entra, igual você falou. Mas a norma não é norma é uma igreja. Mas ela é uma regra para todos. Ela decidiu trabalhar 7 pavimentos só no aço leve. É um problema dela, mas a norma diz que é só 2. Sim. É uma regra para todos. Ela não seguiu. Quem manda? Não, é peraí. Não e a é isso. experiência. Não é isso. É porque assim. Ela fez 5, eu acho, não foi 7. Calcular, Sim. quem não tem essa. Então, a norma fala assim, ó, você é o construtor, você que resolveu que você vai ser montador de steel frame, você, entendi que tem que ser feito desse jeito, você vai fazer, mas você não faz Sim, o não cálculo. fez cálculo. Então, essa norma te garante que você, fazendo 2 pavimentos, você não vai ter problema se usar o aço tal, Sim, se usar sim. de tal jeito. Mas o bom de tal. qualquer forma, você não tá fora da norma quando faz isso? É isso que eu ia falar, Boni. Eu ia falar assim, ó. Mesmo que você Não é meio. Eu fico Trazendo fora da pelo- norma. pelo- Eu pelos posso- miúdos, né? Eu posso estar fora da norma, sim. Eu, como engenheira, quando eu construo minha casa, eu faço o cálculo, eu assino a ART. Então, tudo que acontecer lá, aquela construção, eu sou responsável. É isso que eu ia falar. Se eu fiz... Agora, se você fizer se você roubar, a lei fala que não pode roubar, não é? Então a lei está dizendo que você não pode roubar, por isso você vai para cadeia. Agora, a norma fala assim, tá, você construiu fora da norma, mas teve problema? Teve patologia? Alguém está sofrendo por causa daquilo? Tá sim, tem gente sofrendo. Então vamos ver, tá dentro da norma? Boni, deixa eu Não tá dentro completar. da norma, mas tá Deixa eu- lá, o engenheiro responsável que vai ter que... Se Ô, Boni. acontecer uma patologia, Ele tem que Deixa eu explicar a coisa que eu Eu acho só que... acho algo ruim nisso, depois eu complemento. Pode falar. Na verdade, ela só não pode falar que aquela construção é 100% de light steel frame. Essa é a questão. E eu aposto que ela não falou isso. Tá? O que ela fez é o seguinte, eu segui uma Ela norma... falou. Então, isso não pode ser dito. Tá, eu segui a NBR 16270, não lembro se é esse o número, que é a de light steel frame. Essa foi meu parâmetro. Ela tá fora da norma. Agora, se ela seguiu a norma de light steel frame, a norma de perfil conformado a frio, a norma de construção metálica, tá certo? Enquanto engenheira, ela seguiu essas normas e ela construiu Sigo dentro da legislação brasileira. Sim, mas existem cálculos. Inclusive usou light steel frame, não tem problema nenhum um pedaço Não, mas ser ela light fez steel frame. 100%, ela falou. Não. Então, mas eu acho que a única preocupação de tudo isso é assim, enquanto não gerou nenhum tipo de problema para essa obra, é uma coisa. Quando gerou um problema, primeiro, não é a norma que vai pagar por isso, é a RT de quem assinou. É eu garantia, né? Responsabilidade É eu garantia. É eu Se garantia. você sai um pouco da forma, vamos dizer, lógico que você vai trabalhar tudo dentro da forma, lógico. Mas se você, por exemplo, eu já fiz obra onde eu fiz, o arquiteto pediu para fazer um aço pesado naquele ponto porque ele queria. Ele calculou e mandou colocar. Só que aí deu patologia, vamos dizer. Boni, e agora? Não sei o que eu faço. Eu falei, eu calculo para você em steel frame. Eu resolvi com steel frame, não substituindo o aço. Quer dizer, substituindo o aço. LSF, né? Com Aço. LSF. Ah, tá. O O light aço que steel. ele pagou quase 8 mil reais, o light steel frame que ele comprou na época custou menos de 3 mil reais. E faz. Por quê? A gente não pode pensar muito simplista. Lógico que hoje no Brasil, a falta de conhecimento, a gente vai para coisa simplista de fazer montante a cada 400, tarará. Mas você tem como enriquecer, como melhorar, como Sim. você aumentar elementos de estrutura para conseguir chegar nesse esforço que você tem que atender. Então, eu consigo fazer através dessa forma. E por isso que meu trabalho demora, isso, aquilo, porque eu faço cálculo para
Se eu entrar realmente no aço, que nem eu falei, fazer aço pesado e fechar com steel frame, é burrice. Para mim é. O LSF, né? É. Usar LSF para fechar e usar aço pesado para fazer as. Que é o steel frame. É, o steel frame. Que é o steel frame. Sim. Traduz bem, né? os Não, dois. eu ainda tenho que entender o que é Sim. esse steel frame. Aí você gasta muito. Qual que é o meu trabalho? É fazer primeiro de tudo mais seguro e o segundo, sabe o que é? Custo.